pizzarias no Brasil disparou nos últimos anos, um aumento superior a 600% em pouco mais de uma década, de acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil. Pelo visto, vender pizza tornou-se um negócio dos sonhos para muitas pessoas. Entre os que se arriscaram nesse setor está o Carlos Henrique. Ele é apaixonado por gastronomia e chegou a ir para a Itália aprender os segredos sobre o preparo de uma bela massa. O Carlos Henrique criou coragem no mundo do empreendedorismo e hoje comemora os resultados obtidos com a pizzaria Primograno, em Brasília. Meu nome é Carlos Henrique Camelo Neri, eu sou designer gráfico, agora pizzaiolo, né? E tenho 50 anos. Eu escolhi empreender nessa área porque antigamente, no comecinho, eu fazia eventos pela cidade com pizza, né? Em feiras gastronômicas, em evento em casa também, a pessoa me contratava para fazer pizza em casa. E eu tenho um forno portátil que simula o forno a lenha. Então o resultado é muito parecido com a pizza profissional que eu faço aqui, né? Então eu comecei a ver o feedback desses clientes, do pessoal das feiras, e eu comecei a ver o potencial no meu produto, né? Então eu pensei, pô, isso aqui pode virar um bom negócio. Foi assim que começou. Bom, atualmente sou eu e mais um sócio investidor, né? E eu tenho que falar aqui que a família ajuda demais, né? Minha esposa está muito presente, ela tem o trabalho dela, mas à noite me ajuda aqui na pizzaria, me ajuda também no controle de um monte de coisa. E principalmente ela é craque em planilha, que não é muito minha praia. Então ela me ajuda muito nisso. Meu filho mais velho também me ajuda aqui na pizzaria. Ele vem de noite, né? Ele estuda e tudo, mas vem de noite. O que eu acho muito bom, né? Porque é uma maneira de ter a família perto. Mas atualmente a gente tem um escritório de contabilidade que presta assessoria pra gente. Esse meu sócio investidor, ele cuida, como ele fica mais nos bastidores, né? Ele cuida dessa parte das planilhas, né? Então, o pagamento de conta, essa coisa do RH, tá tudo com ele. Eu fico assim, na parte das compras e aqui mão na massa com a galera aqui, né? Eu entro também para produzir. Tenho certeza que o que chama a atenção do meu público, do público da Primograno, é o fato de ser artesanal. Então, eu escolhi, na verdade, o caminho mais difícil. Eu faço um jeito de fazer pizza que demora 48 horas para ficar pronto, né? Agora, as pizzarias de uma forma geral, claro, tem muita pizzaria boa por aí que adotou esse método também, mas a grande maioria é uma fermentação mais rápida. Então, o meu produto, que é de longa fermentação, é uma pizza super leve, além de saborosa, não dá azia. Então, eu percebi que o público percebe isso na primeira garfada. E depois o resultado, né? A pessoa volta leve para casa. Então, o artesanal é o principal fator que faz a fidelização do meu cliente. Eu acho que a variedade é sim um atrativo para atrair mais clientes, né? Mais pessoas para o restaurante. Apesar da gente não ter tanta variedade como alguns restaurantes têm, né? A gente fechou em 20 e o calzone, que é um produto novo, é bem recente, e a gente já está pensando em entradinhas, então eu acho que essa variedade sim atrai mais clientes. Mas para cada coisa que eu lanço eu tenho que pensar todo o background, né? Assim, o processo que vai ser, como é que vai interferir isso lá na minha cozinha e tal. Então a gente está indo passo a passo, né? Mas esses 20 sabores, tem alguns sabores que, por exemplo, não tem em Brasília. Tem uma massa de cacau que eu faço, que eu demorei para chegar nessa massa, porque o cacau é alcalino, né? Ele exige um pouco mais, uma hidratação diferente. Então eu pesquisei muito, testei muito, errei muito, até descobrir o que eu tinha na minha cabeça, né? Chegar naquele resultado. E ficou incrível, assim. Então é uma massa que eu ainda não vi em Brasília. É uma massa de pizza mesmo, então a massa é salgada, mas leva cacau e ela é base para 2 tipos de pizza que eu faço aqui na pizzaria, que é a banoffee, que é uma homenagem à torta banoffee, né? Vem uma camada de doce de leite argentino, banana e depois um creme de nata em cima. É um resultado muito diferente, muito diferente. Um pouco calórico, é claro, mas muito diferente. Tá? E o outro é o triplo chocolate, que é um chocolate meio amargo, e vem a massa já é de cacau, né? Então chocolate meio amargo e gotas de chocolate branco por cima, que tem feito muito sucesso também.
Então, assim, eu não tenho um número tão grande de pizzas como algumas pizzarias grandes aqui da cidade, mas eu tenho algumas coisas bem diferentes. Então isso eu acho que atrai sim o cliente. Toda a minha experiência dando aula, né, dando curso de pizza, o que eu fazia em paralelo ao meu escritório de design, então era uma atividade paralela, né? Tudo isso já era um laboratório, já era um teste para uma coisa que eu queria lá na frente, né? Então tanto a aula, que aí me ensinou até uma percepção do que o público pensa sobre pizza, o que ele deseja sobre pizza. Tudo bem que esse público é um público que queria aprender a fazer pizza, né? Mas quem quer aprender também consome pizza. Então eu consegui pegar muita coisa aí da época dos cursos. Quando eu comecei a ter mais segurança, inclusive de cálculo, de preço e tudo mais, me senti seguro para começar a fazer evento, né? E participar de feiras gastronômicas. Tudo isso foi um grande laboratório mesmo, porque, por exemplo, eu fazia delivery lá no prédio para os vizinhos. Eu era um cara que não era tão conhecido no prédio, todo mundo passou a me conhecer. Entrava no elevador, ô rapaz, a pizza. E foi um sucesso, além de ser uma renda extra, o que eu fazia? Eu ficava cronometrando o tempo, vendo ali cada etapa. Então, foi um grande laboratório para entender como funcionava a coisa, né? O tempo de montagem, para assar, como é que é o comportamento de cada sabor, né? Um sabor eu tenho que ter esse cuidado, outro sabor já é outro tipo de cuidado. Então, isso tudo já foi um treinamento para montar um negócio lá na frente. Quando eu tive a oportunidade de estudar pizza na Itália, eu vi muitos lugares muito simples, com produto muito bom, né? Mas aqui eu penso que o design, por exemplo, tem uma função muito importante, né? Quando você tem uma fachada meio elaborada, né? Uma marca elegante, um produto diferenciado visualmente, de cara, ainda mais você sendo uma marca nova no mercado, de cara a pessoa já associa aquela qualidade visual que ele está vendo à qualidade do produto. Então eu acho que você já sai na frente com relação a isso. Então eu acho sim que é muito importante o investimento na estrutura, né, no layout, né, no visual, você ter um profissional de arquitetura por trás, né, pensando junto com você no espaço, no melhor aproveitamento. Tudo isso você vai ver que vai te ajudar lá na frente, tá? Então eu acho que é importante sim, né? E eu acho que tem que fazer parte lá quando você vai abrir um negócio dos seus custos, você tem que já considerar isso, tá? Então assim, eu acho que funciona, tem os dois casos, né? Lugares simples que fazem sucesso, mas quando você chega com uma coisa mais elaborada, a tua chance é muito maior, eu tenho certeza disso. Bom, minha formação é em publicidade e propaganda, com formação, né, pós em design gráfico. E eu já gostava de culinária, é uma coisa que eu fazia em paralelo. Tudo começou, inclusive, com os pães de fermentação natural. Comecei a fazer em casa e tal. Aí depois, meus pais tinham um espaço ocioso na casa deles, né? E eu resolvi transformar a churrasqueira numa mini padaria. Então eu trabalhava com design gráfico e um dia da semana eu deixava por conta de um profissional que trabalhava junto comigo e falava, vou ser padeiro hoje. Comecei a fazer pães e vendia pães nessa época. Então comecei a me apaixonar pela gastronomia. E quando eu comecei a vislumbrar que isso poderia ser, nesse momento, né, pães, algum tipo de negócio, eu comecei a me preparar para isso. Logo depois veio a ideia de focar na pizza. Mas eu comecei a estudar, né? Eu estudei, fiz curso de panificação, eu sou formado em panificação, fiz curso de pizzaiolo, sou formado em pizzaiolo, né? Fiz o curso na Itália também, para aprender o jeito deles fazerem pizza. Essa coisa da longa fermentação, inclusive, veio de lá. Aí eu fui desenvolvendo o meu jeito de fazer, né? Mas é claro, me preparei para isso. Fiz cursos como o Empretec de Sebrae, que foi uma virada de chave. É um curso que eu recomendo muito para quem quer ser empresário. Faça o Empretec, que realmente vale muito a pena. Ele é intenso, não é fácil. Você sai assim até meio tonto na primeira semana, mas vale a pena, viu? Vale a pena. É um curso, inclusive, super tradicional, que eu fui estagiário de Sebrae há séculos atrás e já tinha Empretec na época e já era um curso muito bom na época. Então eu recomendo muito. Fora isso, tentando aprender como gerenciar da melhor maneira, tanto financeiramente como em marketing e tudo mais. Fiz cursos pontuais, né? Mas sempre tentando agregar ao futuro negócio que eu iria abrir.
rede social, para mim, é o principal canal de comunicação com o meu cliente, principal. Eu não uso todos os canais, né? Eu escolhi um e foco nessa rede social. E o fato de ser uma marca nova e já começar com esse sucesso, eu acredito muito que se deva esse investimento já de pelo menos 3 anos que eu faço de publicar sempre, de não posso só falar de comida, né? Eu posto um pouco de história, principalmente focando ali na Itália, né? Eu não sou italiano, mas acho que fui em outra vida, porque eu sou apaixonado por aquele país. Então, sempre curiosidade sobre panificação, sobre pizza, sobre gastronomia de uma forma geral. Então, isso foi criando um interesse, né, natural, né? Eu tenho uma preocupação também com o visual, né? Tudo que eu posto, assim, eu tenho um cuidado no visual. Então, eu acho que isso fez grande diferença e é por isso que, apesar da empresa ser nova, já tem esse público grande, porque as pessoas me conheceram da rede social, do curso de pizza, das feirinhas gastronômicas da cidade. Então, acho que é uma mistura disso tudo. Mas minha comunicação direta com o cliente é sempre via rede social. A minha visão de futuro para Primograno é crescer, ter outras lojas, né? Eu não falo necessariamente em franquia, mas ter outras lojas para a gente ter um alcance também aqui primeiro na nossa cidade, quem sabe em outras cidades depois, né? A formação do meu cardápio foi primeiro com base em pesquisa, então eu fui atrás de pesquisa, eu vi quais são os sabores que são mais vendidos no Brasil, né? A experiência na Itália foi muito legal, mas tem muita coisa que tem lá que não tem aqui, né, de ingrediente, e tem muita coisa que tem aqui que eles nem sabem o que é lá, né? Então eu aprendi essa vivência que eu tive por lá, trouxe para cá no jeito do molho, de preparar a massa, mas alguns ingredientes eu tenho que usar o que eu tenho disponível aqui no meu país, né? Então, a primeira coisa foi em cima de pesquisa, então tem os sabores que a gente sabe que são mais vendidos, então esse de cara já estava ticado, né? Já estava lá no cardápio. E outros foi com base em experimentação mesmo, e juntar amigo e provar e ver qual a sua percepção e anotar e tal, e ver vislumbrar qual que teria mais saída, né? E a gente foi... Mas a gente já tinha essa quantidade de em torno de 20 sabores na cabeça, né? Então eu queria limitar também para a gente não ter tanto desperdício, não ter tanto processo, que é uma coisa que complica também, né? Um espaço pequeno. Então foi isso e eventualmente a gente vai testando novos sabores. Minha ideia é sempre atualizar o menu, né? Tem ideia também de fazer alguns sabores assim por mês, lançar, ver qual que é a saída desse sabor, principalmente os sabores mais diferentes, né? E de repente incluir no cardápio ou não, ou descartar, né? A gente já teve uma primeira mudança no cardápio, que eu tirei as que eram menos vendidas, a gente pôs outras, né? Por exemplo, que não era o meu público-alvo, né? Mas as pizzas veganas, então a procura por pizza vegana aqui tem aumentado, então até por indicação de quem é vegano, assim, de alguns sabores a gente foi incluindo. Tá? Então tem muito isso de ouvir o cliente também, né? Então não é assim fechado para sempre. Minha ideia é sempre estar atualizando, mudando, mas tem aquelas que vão estar sempre, né? Não tem jeito. São essas principalmente da pesquisa que eu comentei. Com relação aos ingredientes que eu uso na pizza, né? Eu realmente procuro usar ingredientes de muita qualidade, né? Uma coisa que eu aprendi na Itália foi isso. Lá eles costumam usar poucos ingredientes. Pode ver, qualquer prato é muito simples a preparação e são poucos ingredientes. Mas se você pega um tomate deles, você como fala, é o tomate. Você pega o queijo deles, você morde, é o queijo, né? O molho, você prova, é o molho. Então, eu aprendi isso. Eu compro aqui os ingredientes que eu uso na minha casa, para minha família.
Então não tem essa de tentar compor um preço usando um ingrediente um pouco inferior. Isso aqui não tem. Acho que, em primeiro lugar, a qualidade dos ingredientes, que isso vai fazer a diferença e vai te dar retorno, pode ter certeza disso. Então o nosso molho, ele é artesanal, é diferente. A massa da pizza, eu uso farinha nacional, porque eu consegui um bom resultado com farinha nacional, com a marca específica. Então, eu conseguindo um bom resultado com farinha nacional, eu não precisei usar a farinha italiana, que tem um custo maior realmente, isso ia impactar diretamente no valor final para o meu cliente. Mas eu só aceitei trabalhar com a farinha nacional porque eu encontrei uma marca que me deu o resultado que eu queria. Então, a gente usa farinha nacional aqui, tá? Uma farinha que o meu preparo é um preparo, eu uso o método indireto para fazer pizza, ou seja, exige uma certa etapa, né, para fazer até chegar na massa final. Então tudo isso vai agregando sabor, né? É um jeito mais trabalhoso, mas eu optei por isso porque o que eu busco é sabor. É sabor, é qualidade, então uso farinha nacional, mas tem todo um cuidado, toda uma técnica para chegar no resultado bom com essa farinha nacional. Eu aqui trabalho com longa fermentação, né? Então uso pouquinho fermento, né? Quando eu falo de longa fermentação, muitas pessoas associam ao fermento natural, que é o que eu adoro para usar nos pães. Os pães que eu faço para mim, para consumo próprio hoje em dia, né? Eu uso fermento natural. Mas para pizza eu acho o melhor resultado com fermento biológico. Só que eu uso pouquinho e trabalho 48 horas de fermentação. Então isso faz toda a diferença. O que eu estava falando da farinha é justamente isso, ela tem interferência direta nesse tempo de fermentação. Então, por exemplo, não é qualquer farinha nacional que aguentaria essas 48 horas, né, de maturação da massa. Então, eu pesquisei muito farinha também, até chegar nessa marca que eu trabalho, né, as farinhas nacionais. Trabalho lá em casa fazendo teste até hoje. Pintou farinha nova, eu compro e vou testando. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar testando, né, blend de farinha, você pega um pouquinho dessa, um pouquinho daquela. Então, eu acho que tem que sempre estar testando. Mas realmente para suportar essas 48 horas não é qualquer farinha, né? A hidratação interfere bastante também. Então foi uma longa pesquisa, na verdade, até eu chegar nessa farinha que me dá o resultado que eu queria. A gente tem uma equipe fixa, né? Todo mundo de carteira assinada, são 6 pessoas, né? São 2 aqui no atendimento ao público. 4 pessoas lá na produção, né? 3 pessoas na produção, na verdade. Uma pessoa que é meu coringa, assim, né? Cuida da limpeza, ajuda a gente ali dentro também. E então fica um abrindo massa, né? Quando a coisa pega, eu entro e ajudo a abrir massa também. Tem um que cuida só do forno, fica concentrado no forno, e outro que finaliza a pizza. Porque tem alguns sabores que eu preparo a pizza assa e já sai para o salão ou para delivery, e tem outros sabores que eu preparo a pizza e tem algum tipo de acabamento ou fora e volta para o forno, ou sai do forno e tem uma preparação final ali fora, né? Então tem que ter uma pessoa só para finalizar essa pizza, né? E aí eu fui treinando cada um deles, né? Cada um na sua função. E eu tenho também freelancer, né? Trabalhar aqui porque eu tenho que dar folga pelo menos um domingo por mês, né? Para a turma. Então eu tenho gente para cobrir e por qualquer eventualidade, né? Porque às vezes um funcionário fica doente, precisa se ausentar e eu tenho que ter alguém para suprir isso. Então eu estou treinando uma equipe paralela também para trabalhar como diarista, né? Como diarista. Então, e eu estou sempre atrás, viu? Se alguém quiser mandar currículo, pode mandar. A minha marca tinha outro nome no começo, que na verdade eu estava pensando só no perfil da rede social, né? Chamava Manipane. Manipane, e eu focava em pães, né? Quando eu criei essa marca, que já é o símbolo que eu uso hoje, né? Ela começou a ficar conhecida quando eu comecei a vender os pães e tal, e eu fui dar registro no NPI. Como eu sou designer, eu tive todo o cuidado de fazer uma pesquisa antes, né? Pesquisei, não vi nada que pudesse evitar o meu registro junto ao NPI e dei entrada. Lá pelas tantas, eu sofri objeção com relação ao registro dessa marca, Manipane. E eu fui ver, era uma empresa que estava totalmente fora da mídia. Na pesquisa que eu fiz, passou batida, essa empresa não aparecia em canto nenhum. E era um nome muito parecido com o que eu tinha. Então aí eu contratei, porque eu dei entrada sozinho, né? Eu contratei uma empresa
fazer uma avaliação e essa empresa falou, a nossa sugestão é que você pense em outra marca e dê entrada com outra marca, porque essa dificilmente você vai conseguir o registro, né? Então eu abri mão da Manipane, aí as coisas acontecem, né? De uma forma assim, eu acho que o caminho tá ali, a gente só vai seguindo, né? Um belo dia eu estava em casa com minha esposa, aí veio o nome, Primo Grano. Eu falei, pô, primeiro grão tem tudo a ver com o conceito que eu quero e tal, que é aquela volta para do ancestral, né? Do grão ancestral, do produto sem química, sem aditivo nenhum, né? Sem conservante. Eu falei, pô, Primo Grano, primeiro grão é o nome, esse é o nome. Aí a gente fez a pesquisa, minha esposa e tal, não tinha registro canto nenhum. Entrei no NPI, não tinha registro canto nenhum. Falei, vamos entrar com esse nome. Amanhã. Então eu pensei, a marca surgiu do dia para a noite, assim, foi quase uma inspiração divina. Você vê como as coisas acontecem, né? Já tinha um símbolo que era bem conhecido, que é um símbolo que está aqui na fachada, né? Que representa o trigo. Então esse símbolo eu adoto em paralelo à marca, que é um símbolo que foi tecnicamente desenhado para sofrer bastante redução. Então é o símbolo que você vai ver quando fala comigo no WhatsApp, né, aquele símbolozinho que aparece em cima do telefone. É o símbolo que, se você for me seguir no Instagram, você vai ver que está ali no Instagram. Então ele é um símbolo pensado tanto para mídia impressa quanto para mídia digital, né? Então eu quero que seja assim, o símbolo do Batman, sabe? A pessoa bate o olho e já vai lembrar do meu nome. Com relação ao meu espaço, tudo foi pensado para o cliente se sentir bem aqui no espaço, né? Então a gente comprou uma cadeira boa, comprou uma mesa boa, de madeira, robusta. Para mim seria muito mais prática aquela mesa dobrável, né? Seria mais fácil de guardar e tudo mais. Mas a gente investiu no material melhor porque a gente sabe que o cliente vai perceber essa diferença. E percebe. Vira e mexe, o garçom vem me chamar, eu chego junto do cliente, ele vem me perguntar onde eu comprei a cadeira, onde eu comprei a mesa, por exemplo, né? Então, a decoração do espaço também, então eu trouxe elementos que remetem à Itália, né? Então, coisas do repertório de tudo que eu vi por lá, né? Então, a iluminação, essa coisa mais aconchegante, essa cortina de folhas que tem aqui no teto, ali no cantinho instagramável também, são coisas que eu vi por lá. Então a gente trouxe isso para que a pessoa sentisse um pedacinho da Itália aqui, né? Então, detalhes também lá dentro, né? Por exemplo, a geladeira, ela é envelopada com cenas italianas, né? Cenas em preto e branco, mas que remetem diretamente à Itália. Então tudo pensando na referência italiana mesmo. Com relação à precificação, eu comecei a aprender quando eu comecei a fazer evento, né? Eu tinha que saber quanto cobrar do meu cliente e o lucro que eu teria, né? Então, eu comecei a aprender a fazer ficha técnica, né? Então, eu fazia ficha técnica de todos os sabores que eu oferecia em evento, né? Ou então, que eu levava para as feiras gastronômicas. Então, aprendi na marra a medir, né, tudo. Só que na época, como eu fazia sozinho as pizzas, eu não porcionava, por exemplo. Eu usava a minha mão como medida. Mas era só eu que fazia as pizzas, né? Quando eu passei a montar a empresa, eu vi a necessidade de porcionar pelo menos as coisas que são mais caras, né? Então a calabresa, o presunto parma, os itens mais caros, porque muitas pessoas vão mexer, né? Vão trabalhar na montagem da pizza. Então já não dava para ser como quando era eu sozinho, porque a minha mão era medida. Não dá para ser assim. Então, já que o preço foi todo calculado em cima do custo de cada ingrediente e com a margem de lucro que eu tenho que ter, eu preciso necessariamente porcionar as coisas mais caras, né? A mussarela, por exemplo, a gente usa uma mussarela de boa qualidade, que é um item caro também. Então, a mussarela, inclusive, é porcionada também. E essas medidas eu cheguei testando, né? Foi vendo ali o tamanho da pizza que eu queria trabalhar, qual o equilíbrio melhor ali dos ingredientes, e quando eu cheguei nesse resultado, eu fui pesando simplesmente. Então, você que quer chegar na precificação, é simples assim, você pega e vai pesando cada coisa. Tá? Aí você chega na sua ficha técnica. A minha visão de futuro para Primo Grano
crescer, ter outras lojas, né? Eu não falo necessariamente em franquia, mas ter outras lojas para a gente ter um alcance também aqui primeiro na nossa cidade, quem sabe em outras cidades depois, né? Mas, por exemplo, aqui eu estou na Asa Norte, então eu tenho muito interesse em atender outros públicos também, né? Asa Sul, por exemplo, né? Até eu moro em Águas Claras, por exemplo. Seria interessante ter um negócio lá também. Então a gente optou pela Asa Norte porque o local tinha todas as características que a gente estava buscando nesse começo, né? Com relação ao espaço, né? A vizinhança. Então está servindo de escola, né? Estou aprendendo muita coisa aqui com esse feedback todo que eu falei, né? Dos clientes, até dos funcionários e tudo. Mas já pensando em crescer futuramente. Certamente a gente vai ter outros primogranos aí por Brasília e quem sabe em outras cidades.